As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa, colheita, é filho que causa vergonha. Provérbios capítulo 10, versos 4 e 5. Então aí está. A preguiça não é uma coisa boa. Eu até brinquei outro dia, disse assim: moça, você está procurando um rapaz, veja se ele tem cheiro de suor, não é? É uma brincadeira. Se ele é trabalhador, isso é importante, muito importante. Por quê? Porque a preguiça empobrece o homem, em todos os sentidos, não é só na questão financeira, em todos os sentidos. Que Deus possa abençoar você, essa é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos aqui todos os dias, às 6 da manhã, com você, às 3 da manhã também, na repetição do programa, e isso nos traz muita alegria, muita alegria. Deus lhe abençoe e lhe recompense com o estudo da palavra. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Que coisa melhor do que isso? Nós temos vários amigos também no YouTube. Se você perdeu algum programa, estão todos lá. Todos os versos da Bíblia estão lá. Aliás, todos os capítulos da Bíblia estão lá no YouTube, no nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Esse NT no final é importante, tá bom? Porque é o canal oficial da Novo Tempo. Você vai lá, se inscreve, nós temos aí 300 e tal mil inscritos, queremos chegar a 500 mil e depois a 1 milhão, a 2, 3, muita gente lendo e estudando a Palavra de Deus. Eu tenho certeza que se você está nos acompanhando, você está aprendendo muita coisa boa aí em nosso programa. Tenho aqui alguns nomes, olha aqui, a Patrick Cauanejúlia, tá aqui, Patrick Vargas de Alegrete, Rio Grande do Sul, que beleza, olha aí, viu? Um grande abraço para você, assiste o programa. A Rubenita Gualberto também, pede oração por Jonathan, vamos orar por ele também. Joel Luiz, bom dia, aqui da Itália, olha que beleza, hein? Um grande abraço aí, José Luiz, bom giorno. Aí que está a Eliene também Santos, que Deus abençoe. Marlene Queiroga, que Deus também abençoe você e a todos. Se inscreva lá no canal, compartilhe o programa, é muito importante você compartilhar, viu? Para que outros conheçam. NT Play também, olha aí, saiu tudo junto, para você descobrir novos conteúdos, e o programa Reavivados está lá também. Aproveitando para oferecer para você esse curso bíblico Ensinos de Jesus, 18 lições, o que Jesus falou sobre 18 temas bíblicos muito interessantes. Você vai aprender muita coisa aqui nesse curso. No final tem um testezinho, você faz o teste, envia para a gente e a gente envia para você este DVD, o DVD deste curso bíblico, tá bem? Se você quer conhecer mais sobre o que é ser um anjo da esperança, ligue para esse número aqui também. Aquele número é para o curso bíblico, guarde-o, passe para os amigos, e este daqui é para os que querem ser anjos da esperança e nos apoiar aqui no rádio, na TV, nas mídias sociais e nos cursos bíblicos também. Nós vamos para o capítulo 2, o capítulo 1 daquela introdução, né, em Filipenses, uma introdução bonita, gostosa. Eu me lembro de vocês, a presença na memória, no coração, nas orações, alegria, regozijo, né? Alegria duas vezes. Muitas vezes essa expressão aparece aqui, alegria lembrar de vocês, alegria orar por vocês. E agora o capítulo 2 vai falar sobre um exemplo supremo de amor e de dedicação. Então, depois do intervalo, a gente volta com o capítulo 2. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, e vamos estudar agora o capítulo 2, uma passada, não é?
colocar aí os pontos mais relevantes, aí você depois estuda melhor, aí se aprofunda, você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e vai ser Jesus para as pessoas. É o nosso caminho aqui constante, a gente deseja muito isso em nossa vida. Bom, capítulo 2 começa falando sobre o exemplo supremo. Olha que interessante, ele fala sobre a situação da igreja, não há repreensão moral nem doutrinária para esta igreja, para esta cidade. Então diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, sempre há alguma exortação em Cristo. Bom, se há uma exortação, que seja em Cristo. Por que é que eu vou chamar a atenção da pessoa para humilhá-la, para acabar com ela? Por que eu vou fazer isso? Se eu não puder ajudar essa pessoa a mudar, é como um sistema carcerário. Se ele não for mudar a pessoa, vai piorar a pessoa. Então, mudar para o bem, né? Se eu vou chamar a atenção, uma exortação para alguém, se não for em Cristo, ela não vai ajudar nada. Porque em Cristo, ela vai trabalhar para que a pessoa mude. É esse o trabalho de Cristo. Que as pessoas mudem, que as pessoas sejam transformadas. Então, se há, pois, está falando para a igreja, alguma exortação em Cristo, ou alguma consolação em amor, é consolar alguém que seja em amor, exortação em Cristo, consolação em amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, né? Se vocês estão ligados pelo amor de Cristo, pela misericórdia de Cristo. Essa palavra misericórdia no latim, ela significa nascer do útero. Nasceu do meu útero, eu tenho misericórdia da pessoa. É interessante isso, né? Tenho misericórdia de alguém que não tem o que comer. É como se ela tivesse nascido no meu útero. Eu sou homem, não tenho útero. Não é? Mas nasceu do meu coração. Isso é uma ideia. Tá? Então diz assim, se há tudo isso, exortação, se há alguma consolação, se há qualquer coisa, entranhados afetos e misericórdia, eu acho lindo isso. Pessoas que se preocupam com outras pessoas, afetuosas. Completai a minha alegria, tudo é alegria aqui. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, tudo que vocês forem fazer, pensem na unidade. Pensem no crescimento da outra pessoa que você vai chamar atenção, da outra pessoa que você vai consolar, que haja estes afetos, as entranhas, né, estejam envolvidas, que haja esse afeto entre todos. Então, complete a minha alegria, diz aqui o verso 2, pensem a mesma coisa. Não assim, sejam robôs, não é isso. Mas pensem que vocês podem ajudar uns aos outros em amor. Pensem a mesma coisa em que toda vez que eu vou ter que exortar alguém, eu vou exortar para que ela cresça em Cristo. Pense a mesma coisa para que não haja dissensão. Olha o 3, que bonito. Nada façais por partidarismo ou por vanglória. Você não é maior do que ninguém. O meu lado não é o lado certo. Só porque eu quero a igreja de azul, o outro quer de vermelho. Isso não vai me dividir. Mas por humildade, não faça nada por partidarismo, mas por humildade. Considerando, aqui é duro, hein? Considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Mas espera aí, pastor, onde está o valor das pessoas? Bom, se você não considera o outro maior que você, você não ouve o outro. Se você não considera que pode aprender alguma coisa do seu professor, você não vai ouvir o professor. Se você desrespeita o seu pastor, tudo que ele falar não vai servir para você. Que lindo esse texto. Cada um considere o outro maior. Abraham Lincoln que dizia, acho que eu já falei aqui, toda vez que eu passo por uma criança eu tiro o chapéu. Aquele chapéuzão cartola, né? Que eles usavam. Porque eu não sei se ela será o próximo presidente dos Estados Unidos. Olha que interessante essa situação. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu.
senão também qual o que é dos outros. Cada qual, né? O que é dos outros. Tem gente que diz assim, eu faço o que eu quero com o meu dízimo. Eu vou dar para cá, vou dar para lá, vou dar para isso, vou dar para aquela igreja. Eu faço o que eu quiser com a minha oferta. Uma oferta até que Deus diz que você pode fazer. O dízimo é do Senhor, então é outra coisa. As ofertas são para o Senhor e representam Jesus. Então tem gente que diz assim, eu sei o que eu vou fazer. Aqui diz, cada um tem visto o seu próprio, eu vou mandar para lá ou não vou mandar para lá. Vou guardar aqui. Faça o que você tem que fazer, conforme o que Deus te pediu, não tenha cada um em vista o seu próprio. As ofertas hoje na Igreja Adventista e os dízimos também, eles correm o mundo. O dízimo que você coloca aqui, 60%, 70% ficam para a associação que coordena o trabalho. Então os pastores recebem, do Brasil, recebem o mesmo salário, não tem salário diferente, igreja maior, igreja menor, não tem nada disso. Por quê? Porque é coerente. Você trabalha não pelo salário. Você sabe que vai receber o salário, vai receber a sua manutenção. Mas trabalha independente disso. Não trabalha preocupado com isso. Tem que aumentar as ofertas da minha igreja para ter mais. Para mim, não. E aqui diz assim, cada um pense no outro. Quando você divide o dízimo e manda 30% para fora, que isso é feito contabilmente, vai ajudar pessoas no mundo inteiro que não podem pagar o trabalho de alguém para fazer o trabalho, né, da pregação. Então, pense nos outros. Pense nos outros, não em si mesmo. Jesus agora é o exemplo máximo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, olha aí. Então, não faça nada por partidarismo, pense nos outros, considere os outros maiores do que você, porque senão você não vai ouvir o outro. E olha, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a mesma maneira de agir de Cristo. Por isso que eu gosto da expressão ser Jesus para as pessoas. É assim que eu vou crescer, sendo Jesus para as pessoas. Porque eu tenho que conhecer Jesus primeiro para ser Jesus para as pessoas, não é mesmo? Então você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e vai ser Jesus para as pessoas. Senão não tem sentido você estudar a palavra se você não vai praticar a palavra. Você vive no mundo, quanto mais perto e próximo das pessoas, mais próximo de Deus. Você entende melhor a Deus, quanto mais próximo de Deus, mais próximo das pessoas, porque você entende as pessoas. É lindo, tende em vós o mesmo sentimento. Pense nos outros e não em si. Jesus veio para morrer pelos outros. Se ele viesse para pensar em si mesmo, ele não teria morrido. Doeu. Foi verdadeiro, pois ele, subsistindo, sendo na forma de Deus, ele era Deus, estava com o paletó da humanidade, cobrindo sua divindade, e ele nunca a expôs para benefício próprio. Então, ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, ele não quis o tratamento aqui na terra de Deus, ele veio para ser o Cordeiro, o profeta. Então, o que ele fez? Verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homem, semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veio ser servo, ser Jesus para as pessoas. Pensou mais nos outros do que em si, foi servo e ele fez uma coisa extraordinária, diz o verso 8 que nós lemos, se sacrificou. Se sacrifica. O que mais ele fez? Verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de outro nome, de todo outro nome. Ele glorifica a Deus. Ele glorificou a Deus, recebeu um nome acima de outro nome. Não é, ele não está fazendo negócio com seu pai, ele veio fazer isso. Ele veio fazer isto. Ele era Deus. Ele era Deus, podia ficar sentado lá com os anjinhos abanando? Não. Ele foi na forma de homem, Deus tornar homem, paletó da humanidade, sofrer aqui nessa terra,
Sofreu o dia a dia, nós não fomos salvos pelo sofrimento de Cristo, mas pela morte de Cristo, mas sofreu o dia a dia, não é? Calor, moscas, fome, caminhadas, cansaço, dormir. Passou por tudo que você e eu passamos aqui, inclusive pelas tentações, gravíssimas tentações. Use o seu poder, transforma a pedra em pão. Não. Bom, tá bom, não quer, usa o poder de Deus, se atira daí, e Deus vai pegar você também. Não. Bom, então usa o meu poder, se ajoelha diante de mim que eu vou te dar todo o reino, todos os reinos. Tentações duras, hein? Mas ele subsistiu, e o nome de Jesus vai ter todo o joelho dobrado diante dele no céu e na terra. Toda língua que confesse que Jesus Cristo, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória. Agora, a prática da vida cristã, vai falar um pouquinho, nós devemos ter um propósito, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, ter um propósito, verso 12. Porque Deus é quem efetua tanto em vós o querer, como o realizar, segundo a sua vontade. Então, Deus quer que a gente tenha um propósito, cumpra um propósito, ser semelhante a Cristo. Não é? Porque nós vamos ter poder para isso. Deus é quem faz o querer e o efetuar. Buscar a direção de Deus. Estar submisso a Deus, porque Ele é quem move. Eu aceito a Cristo como meu Salvador, sou salvo, aceito a graça e pela fé eu vou crescendo, porque fé é um relacionamento. Então eu devo receber o poder. E eu também devo crer numa promessa. Aqui diz, preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei em vão. Mas antes ele diz assim, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação como sacrifício, aqui é a expressão do cordeiro, mesmo que eu morra, me alegro com todos vós, me congratulo. Alegrai-vos, congratulai-vos comigo. Por quê? Porque a promessa é grande, a promessa é maravilhosa. E ele cita para terminar aqui Timóteo, que foi instruído como servo, pensava como servo, era servo, servo do Senhor. Então, grandes exemplos maravilhosos. E Epafrodito, que quase morreu, diz aí o verso 30, né? Recebam esses dois no Senhor. São exemplos. Eles não buscam o que é deles mesmos, buscam o que é de Cristo. Eles querem servir como Cristo serviu. Cuidem desses dois. Tenha em vós, vamos terminar com isso, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, de serviço, de pensar nos outros mais do que em si mesmo. Isso são qualidades do Evangelho, qualidades importantíssimas, primorosas. Quem ama se sacrifica. Não existe amor sem sacrifício. Sacrifício do que eu penso. Às vezes eu tenho que perguntar o que nós pensamos, não só o que eu penso. Por quê? Porque eu estou junto com alguém, num casamento, num negócio, numa empreitada. Eu nunca perco se eu tiver o sentimento igual ao sentimento de Jesus. Ele era Deus e não usurpou nada. Não, você tem que me fazer porque eu sou Deus. Não. E quem somos nós? Vamos orar? Pai bondoso, nós te agradecemos e nos alegramos na tua palavra. Nos alegramos no Senhor. Nos alegramos da maneira como o Senhor dirige a nossa vida quando entregamos tudo, claro. Aí o Senhor pode dirigir. Mas nós queremos te pedir o sentimento que houve em Cristo Jesus, a mente de Cristo para a nossa vida aqui, desprendida, pensando nos outros, amando, se sacrificando, reconhecendo o Senhor. Nada é feito por mim, o Senhor faz todas as coisas boas na minha vida. E eu te agradeço por isso, Pai. Que nós tenhamos este exercício diário para sermos considerados como esses dois grandes amigos de Paulo, Epafrodito, Timóteo, que foram fiéis, que tinham este senso de Cristo dentro do coração. Abençoe cada família, cada marido e esposa, que possam lutar por uma causa em comum e possam olhar para frente, para cima. Abençoa cada um de nós por Jesus. Amém. Bom, fico por aqui, o programa continua e amanhã a gente se vê.
Conta-se uma história de que uma rã queria muito afastar-se do clima do frio do inverno. Alguns amigos gansos sugeriram que ela emigrasse com eles, mas acontece que a rã não sabia voar. Então, depois de muito pensar, ela teve uma ideia. Pediu para que os gansos amarrassem um galho na cauda, que ela se seguraria pela boca nele, e assim poderia ser carregada durante o voo. Apesar de arriscada, os amigos acataram a ideia, e os gansos e a rã começaram então desta forma sua travessia, e em pouco tempo passaram por uma pequena aldeia, e os habitantes dali saíram para ver o inusitado espetáculo. Do alto, a rã conseguia ver o encanto das pessoas ao verem-na voando. De repente, alguém lá de baixo gritou perguntando: de quem foi tão brilhante ideia? Orgulhosa de seu projeto e não se contentando em esconder-se do público, a rã abriu a boca e exclamou: foi toda minha. Acontece que, ao abrir a boca, ela soltou-se do galho e morreu esmagada no chão. Seu orgulho foi sua ruína, porque no momento em que abriu a boca, se soltou do galho, caiu no vazio e morreu. O orgulho é um demônio devorador que destrói a vida de quem o possui. Exemplificando a importância da humildade com oposição ao orgulho, o apóstolo Paulo apresenta Jesus Cristo como modelo para os cristãos. No capítulo 2, a partir do verso 5, lemos: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Perceba os degraus que Jesus desceu no processo de encarnação. Ele vivia em forma de Deus, porém se esvaziou e se fez servo. Se tornou homem, se humilhou, aceitou a morte, e a pior morte possível, a morte de cruz. Ele desceu dos mais altos dos céus até o mais baixo da terra. A cruz então se tornou um símbolo de grandeza da humanidade. O Senhor que se fez servo, a vida que enfrentou a morte, o grande que se tornou pequeno. À luz da cruz de Cristo, todo o nosso orgulho deveria ser lançado por terra, e a humildade de Jesus deveria contagiar todos os seus seguidores.